Fala galera, tranquilo? Seguinte, o tema do vídeo de hoje é síndrome do túnel do carpo. Para quem tem problemas aí com as mãos, com os punhos, sentem muitas dores nos punhos, limitações. A gente vai falar um pouquinho sobre ela hoje, porque eu atendi um paciente essa semana que tinha esse problema e eu achei interessante para a gente debater um pouquinho aqui, certo? É um problema incapacitante porque interfere diretamente na qualidade de vida da gente, porque acomete as nossas mãos e as nossas mãos são os nossos principais instrumentos para fazer determinadas atividades, como cozinhar, como trabalhar, quem trabalha aí no computador, quem trabalha com instrumento manual, enfim, as mãos são essenciais e fundamentais. Então resolvi gravar e falar um pouco sobre isso com vocês. Seguinte, antes da gente começar, o que seria a síndrome do túnel do carpo? A síndrome do túnel do carpo ela é uma patologia que ela acomete o nosso túnel do carpo. Para quem não sabe, o túnel do carpo, a gente vai ter aqui, ó, aqui a mão a gente vai chamar de carpo. No carpo vão ter compostos alguns ossos, né? Será composto por alguns ossos. O trapézio, o trapezoide, o captato, o amato e o ligamento carpal transverso, que é uma estrutura que vai estar aqui nessa região entre o rádio e a ulna. Então, os nossos nervos medial, radial e ulnar, eles vão passar por aqui. E a síndrome do túnel do carpo, acontece um aumento pressórico. Eu vou mostrar mais na frente no vídeo para vocês a imagem, né? E também no Anatomy, para que vocês vejam como é anatomicamente falando e sair um pouco dessa questão subjetiva. Mas, resumidamente falando, é um aumento de pressão nessa estrutura que acomete esses nervos e aí a gente vai ter um aumento pressórico nessa região também. É uma dor, sendo a síndrome do túnel do carpo verdadeira, uma dor do tipo neuropática. Então é uma dor bem chatinha, que tem uma parestesia, o paciente vai desenvolver ali uma parestesia e vai ter alguns movimentos limitados. A epidemiologia, a gente não tem natureza idiopática, não tem uma causa específica, ela é multifatorial. 50% dos casos são casos bilaterais, então a gente vai ter aqui, bilateral é quando acomete as duas mãos e unilateral é quando acomete uma mão só. O quadro clínico, Neto, o que é que a pessoa pode apresentar de fato quando tem essa patologia? Em primeiro lugar, parestesia. Muitas pessoas vão ter inclusive parestesia noturna, que vai impedir um pouco, piorar a qualidade do sono dessa pessoa. E a gente sabe que quando a gente dorme mal, o nosso sistema de recuperação, o nosso sistema de atenção, todo o nosso sistema vai ser prejudicado, né? Várias funções do nosso corpo. A gente vai ter uma série de repercussões negativas com a privação de sono no nosso corpo. Obviamente vai doer, então dor. E os pacientes vão ter também apresentar fraqueza de preensão palmar. O que é preensão palmar? Eu segurar um objeto. Então o paciente pode apresentar uma fraqueza de segurar um copo, um prato, quando o estágio está bem avançado, né? Fraqueza da oponência. A oponência é esse movimento aqui dos dedos. Então, como é uma questão que pode gerar bastante repercussões negativas no nosso dia a dia, é importante a gente falar e se informar sobre isso. Também vai ter a hipertrofia tenar, que é do adutor curto, que é esse músculo aqui, porque vai gerar uma compensação muito grande no punho e pode gerar uma série de distúrbios. Então, assim, vamos supor que você trabalhe muito com trabalho manual repetitivo, você é um técnico de TI, você é um técnico de informática, ou você é um artesão, um músico, você faz alguma atividade manual repetitiva, você vem sentindo essas dores. É importante que você, durante a sua atividade de trabalho, para um pouco, dá uma mexida, dá uma alongada, sai daquela posição que tu tá, para de fazer um pouco aquele movimento repetitivo, faz a tua atividade física, se você for para academia, faça exercícios de antebraço também, não só malhe costa e bíceps, e peito e tríceps, não. Malhe também a musculatura do antebraço, para que você tenha um antebraço bem fortalecido. Vá para a fisioterapia, faça exercícios específicos, fazer uma mobilização neural nesses casos ajuda muito, muito, muito mesmo. Nesse artigo aqui, por exemplo, ó, a gente consegue ver que a mobilização neural ela ajuda bastante pacientes que têm síndrome do túnel do carpo
Então, paciente que tem esse acometimento pode se beneficiar bastante também da fisioterapia. Para diagnosticar, primeiro você vai apresentar os sintomas, né? E assim, existem vários tipos. Você pode ter o exame por exame físico, como percussão do nervo medial, teste de Fallen, o teste de Fallen invertido. Se a gente tem um aumento de pressão na flexo-extensão do punho, então quando a gente faz esse teste de Fallen aqui, ó, e tem um aumento da pressão, a gente sente dor, é um sinal clínico. Testa isso você mesmo e depois vai procurar a tua ajuda, vai fazer um exame lá da eletroneuromiografia para a gente poder dar uma olhada na condução desse nervo aí. E a gente vai ter todo um apanhado de questionários, de diagnósticos, de exames clínicos, de testes neurológicos e testes ortopédicos específicos para poder fechar esse diagnóstico e poder conduzir melhor esse tratamento. Então é importante. A eletroneuromiografia sendo padrão ouro para a gente identificar essa questão da condução nervosa, né? Que vai influenciar bastante no dia a dia das pessoas. É um exame que vai ajudar bastante aí a gente a identificar o nível de condução nervosa do túnel do carpo dessa pessoa. Então, vamos lá. O que é que eu posso falar mais? Com relação ao tratamento, né? Vamos falar um pouquinho de tratamento. O tratamento, ele pode ser o conservador, que aí, quando o paciente apresenta ainda sintomas leves, não está muito avançado, a gente vai ter fatores transitórios, por exemplo. O que é fatores transitórios? Quando a mulher fica grávida, as mulheres geralmente são mais acometidas pela síndrome do túnel do carpo, porque elas geralmente fazem mais trabalhos de origem manual e também tem toda a questão metabólica. Mas quando mulheres ficam grávidas, por exemplo, ela pode desenvolver a síndrome do túnel do carpo durante a gravidez. Eu não vou dizer que é comum, é relativamente comum, mas acontece bastante também em pacientes que apresentam esse problema. Então, quando o paciente já começar a apresentar essa questão desses comprometimentos sensitivos, já é importante a gente procurar atendimento. Então, para tratar, tem pacientes que quando tem essa alimentação noturna usam órtese noturna, mas não é ideal. O ideal é que você trate com o movimento. Acabei de dizer e mostrar o artigo aqui para vocês que a fisioterapia ajuda bastante em pacientes que têm síndrome do túnel do carpo. Não só melhorando a mobilidade articular do túnel do carpo e melhorando a mobilidade articular dessa estrutura articular aqui, da estrutura do punho, como também com recursos eletrotermofotosterápicos, com exercício para a gente conseguir equilibrar melhor e preparar melhor essa musculatura para as funções diárias do dia a dia. A mobilização neural, que a gente vai também desensibilizar esse nervo. Então a fisioterapia vai ter várias terapias eficazes para tratar esse tipo de patologia. Mas também a gente pode utilizar aí junto com os médicos, né, os AINES, os anti-inflamatórios não esteroidais. Então o anti-inflamatório também é muito bem-vindo para esses pacientes que apresentam esse tipo de problema. Em alguns casos também é feita até infiltração com corticoide, já vi fazer também como tratamento, porque o nervo ele acaba lá tendo aquele processo inflamatório, né? E a gente utiliza dessas condutas para fazer o controle do quadro, aquele controle álgico e conseguir melhorar bastante a qualidade de vida do paciente, que ele retorne e não fique limitado. Também existe o procedimento cirúrgico aí, que é para casos mais avançados, que é em caso de falha do tratamento conservador. Então, se a queixa for longa, de duração, que tem um comprometimento motor muito grande, o paciente não consiga fazer e realizar a atividade de trabalho dele, fazer e realizar a atividade laboral dele, praticar o esporte que ele quer. Se tiver tendo muito esse comprometimento neural, a gente vai para esse tratamento cirúrgico, que vai ter lá a ressecção, vai fazer lá a raspagenzinha e aí melhorar essa questão. Vai abrir o espaço no túnel do carpo, melhor falando, né? Abrir o espaço no túnel do carpo. Então, são coisas que a gente tem que levar muito em consideração, beleza? Então, vamos sair um pouquinho agora desse achismo. Vamos ver de fato como é que é a estrutura. Então, vamos lá. Vamos para a tela do meu PC. Se liga. Agora aqui na tela do meu computador, vamos dar uma olhadinha no nosso carpo, né? Na nossa mão, no nosso punho, no nosso antebraço, beleza? Vamos lá, antes de mais nada, a gente vai ver que a gente vai ter uma série de músculos, tendões, nervos e articulações na nossa mão. A nossa mão é uma estrutura que a gente vai ter muito trabalho manual, de motricidade fina, como eu já falei antes. Então, a síndrome do túnel do carpo, ela pode apresentar repercussões como disestesia,
como redução da sensibilidade e parestesia, que vai ter alteração de sensibilidade nessa região das mãos, porque a gente vai apresentar uma característica neurológica sensitiva alterada. Já tiveram pacientes que perguntaram assim para mim: ah, Neto, mas eu uso tanto as mãos, por que eu fico com essa dor sendo que eu estou lá estimulando direto? Pessoal, a gente vai ter no nosso corpo a relação capacidade-demanda. Por exemplo, se você for para a academia e treinar todos os dias perna na sua carga máxima, você vai estar utilizando as pernas, correto? Só que você não vai ter capacidade, o seu corpo ele não é capaz de suportar a demanda de trabalho que a sua perna está tendo, que o seu corpo está tendo, você treinando todos os dias perna de maneira intensa com a carga muito alta. Uma hora ele vai se lesionar, porque ele não vai ter a capacidade de se recuperar daquele estímulo que você está dando repetidamente. Então, pessoal, mesmo se você estiver lá e você utilizar as mãos, tudo demais é muito. Como diria o Matuto, água demais na planta, a planta morre. Então não é eficaz, não é bacana ficar utilizando de maneira excessiva determinado grupo muscular do nosso corpo, determinada articulação, porque isso gera lesão. Nós somos feitos para atividade, nós somos feitos para exercício, nós somos feitos para atividades manuais, mas em excesso e sem preparo, que é o que eu digo, sem preparo não dá. Por isso que a gente trata a síndrome do túnel do carpo também com exercício, porque a gente fortalece e prepara essa musculatura para ela poder sustentar as demandas do seu dia a dia. A demanda de trabalho que você tem, o seu corpo tem que ser capaz de suportá-la. Se a sua demanda for isso, mas o seu preparo for isso, vai engolir. Se a sua demanda e o seu preparo forem equivalentes, ok, pode uma vez ou outra acontecer algum tipo de problema, mas vai estar dentro do controle. Agora, se a sua demanda e a sua capacidade é muito maior, por mais que você tenha uma demanda alta, a sua capacidade também sendo alta, sendo maior que a demanda, você não lesiona. Então, no nosso punho tem músculos e isso não é diferente. Falando um pouco mais sobre a questão agora sensitiva neurológica, né? Eu queria explicar para vocês o seguinte. Deixa eu estabilizar aqui. Quando a gente fala de neuropatias, né? A gente vai ter três tipos: a sensitiva, a motora e a autonômica. Quando a gente fala de nervos, sistema nervoso periférico, nós teremos mais acometimentos motores e sensitivos. Por que isso é importante falar? Porque o que eu vou mostrar agora para vocês é o seguinte: é na prática como a gente vai utilizar esse tipo de raciocínio. Deixa eu tirar aqui. Pronto. Eu vou tirar os músculos e vou deixar só os nervos. Pronto, pessoal. Esses são os nossos nervos palmares, os nervos das mãos, né? A gente vai ter aqui, ó, o nervo mediano, o nervo radial e o nervo ulnar. Lembra aqui, rádio, ó, a anteninha do rádio, que é o nosso polegar, rádio e una. O rádio esse osso e una esse osso aqui. Então, quando a gente tem um acometimento no nervo mediano, é porque esse túnel do carpo aqui, lembra aquelas estruturas que a gente acabou de ver, que vai ter toda a musculatura, vai ter ligamentos, vai ter uma série de estruturas ali, também vai passar por aqui. E se esse túnel do carpo, ele também vai passar por aqui. Eu vou mostrar mais na frente, mas vai passar por aí também a questão vascular. Então vai ter uma série de estruturas aqui que, com uma alteração metabólica, uma alteração mecânica compressiva, pode gerar uma pressão nesse nervo e vai comprometer essa condução nervosa do nervo mediano. Então, por isso que a gente vai ter alterações na sensibilidade das mãos, porque o nervo ele vai estar pressionado. Quando a gente fala aqui, ó, de nervo radial, ele vai ter um determinado tipo de apresentação clínica. Mesma coisa o nervo mediano e mesma coisa o nervo ulnar. Vocês percebem que o nervo radial ele está muito relacionado, ó, à parte extensora do nosso punho. Então, quando a gente
quando o paciente ele tem um acometimento desse nervo radial, ele vai ter uma alteração principalmente de extensão do punho. No nervo mediano, essa apresentação clínica será diferente e no nervo ulnar também será diferente. As principais diferenças clínicas são o tipo de posicionamento que essa mão vai ficar. O paciente vai chegar para você com um determinado posicionamento, quando o caso é muito avançado, né? Então, por exemplo, se eu tenho um comprometimento desse nervo aqui, radial, e ele é um nervo que é o principal nervo que inerva a nossa musculatura de extensão de punho, a principal apresentação de alteração dele, que ele está sendo acometido, é a mão caída. Porque se ele está com distúrbio motor, lembra sempre que a gente vai ter 3 alterações: sensitiva, motora e mista. Então, pode ter uma alteração sensitiva de sensibilidade nessa região, uma alteração motora de capacidade de gerar contração, ou uma capacidade ou uma alteração mista, que vai ser a alteração tanto da sensibilidade quanto motora de realizar a contração. Então, se o nervo radial ele é o principal extensor, a alteração clínica que o nervo radial, se ele for acometido, vai ser a mão caída. Já quando a gente vem aqui para frente, a gente fala de nervo mediano, a principal alteração clínica que ele vai demonstrar é a mão em bênção, porque ele acomete mais a região medial do nosso punho, por isso que ele é mediano. Então, a mão em bênção é a principal característica de alterações no nervo mediano. E aí pode ser alteração sensitiva, motora ou mista. E quando a gente fala de nervo ulnar, o paciente vai apresentar alteração à mão em garra. Então, nervo ulnar, que também é um nervo que inerva essa parte aqui, ó, a nossa parte aqui mais do mindinho, né? Nosso dedo mindinho e nosso dedo anelar. O nervo ulnar, o paciente vai ter a apresentação clínica da mão em garra. Então, isso são características clínicas que, como bom clínico, ele vai saber identificar para vocês. Vamos voltar um pouco agora para a questão da musculatura. Então, a gente fortalecer essa musculatura, esse grupo muscular do antebraço, é importante a gente trabalhar motricidade fina da mão, a gente trabalhar a fase excêntrica com essa musculatura do antebraço. A gente tirar, lembra que tem a hipertrofia tenar aqui do lado todo curto do polegar, por causa da oponência. A gente também trabalhar com o processo de liberação miofascial aqui nessa mão, passar orientações domiciliares com relação ao hábito de vida do paciente, a gente conseguir controlar esse quadro álgico através da eletrotermofototerapia. Tudo isso é importante. A gente vê aqui a musculatura extensora dos dedos, ó. Quando eu isolo aqui, ó, a gente vê que, por exemplo, o extensor dos dedos é um músculo que ele vem de lá do antebraço. Então, se o meu paciente tem uma repercussão clínica aqui do nervo radial, obviamente vai ter uma alteração aqui na extensão do punho. Então, trabalhar músculos que são extensores do punho, ou seja, que realizam a função que o meu paciente está apresentando um problema, é muito importante. Então, trabalhar a questão da musculatura dos dedos é fundamental. A musculatura do antebraço é fundamental, beleza? Agora eu vou pegar um pouquinho de um pedaço de uma aula nossa que eu quero especificar para vocês uma coisa muito interessante. Quando a gente fala de neuropatia, principalmente falando aqui, ó, da questão do punho, a gente, assim como nas hérnias de disco lombares, por exemplo, que a gente tem que dar uma olhada nos dermátomos para a gente saber se aquela dor de irradiação da perna do paciente realmente é de origem lombar e segue o trajeto anatômico daquele nervo ou não. Para a gente identificar problemas do punho, é fundamental, pessoal, que a gente analise também a nossa cervical. Vocês sabiam que tem vários estudos que mostram que, por exemplo, algumas terapias na cervical a gente consegue ter um melhor acometimento quando a patologia é de origem neuropática no membro superior? Então, pois é, saindo um pouco daqui do slide aula, eu acabei de vir para cá, mas vamos voltar para lá, quero mostrar uma coisa para vocês. Quando a gente bota essa imagem mais ampla, ó, a gente percebe que os nossos nervos do nosso punho, do nosso membro superior, ele vai ter origem lá na cervical, lá nas vértebras cervicais. Por isso que pacientes que têm hérnia de disco cervicais, por exemplo, podem apresentar comprometimento nessa função da mão, porque o nervo está sendo pressionado desde lá de cima. Assim como na hérnia de disco de origem verdadeira acomete os nervos da perna, a hérnia de disco de origem verdadeira, porque nem sempre é verdadeira,
apresenta-se nas clínicas é diagnosticado de maneira errada. Eu vou gravar um vídeo sobre hernia de disco falando sobre isso. Mas é importante a gente falar disso também, porque às vezes para a gente tratar uma síndrome do túnel do carpo, a gente também precisa tratar cervical, ombro e cotovelo, que é por onde esses dermátomos, onde esses percursos neuronais, percursos nervosos aqui estão chegando lá na mão. Então é importante que a gente também utilize de mobilizações cervicais, exercícios de retração, seja qual for a preferência direcional do paciente, exercícios de tração da cervical para a gente dar uma aliviada nessa questão aqui cervical, poder trabalhar ela, a questão de mobilidade, de estabilidade, para que a gente venha também ter repercussões positivas no nosso punho. Mas agora vamos voltar lá para a aula de novo. Voltando agora, então falar aqui de túnel do carpo, ó, essa estrutura ela fica com um comprometimento ali estrutural, e esse quadro clínico normalmente é misto. Ele, na grande maioria das vezes, é sensório-motor, que é a sensibilidade mais a questão motora. Então é isso, acho que esse vídeo está bem resumido, para não ficar também muito longo. Deixa eu diminuir aqui a tela. E é isso, pessoal, o vídeo de hoje foi um vídeo bem tranquilo, né? Um vídeo que eu achei que ficou relativamente rápido, não sei quantos minutos está de gravação. Mas a ideia é essa, é passar informação. Hoje, comparado ao vídeo da artrose, que foi o primeiro vídeo aqui do canal, ficou um vídeo um pouco mais explicativo, parecendo mais com uma aula, né? E a ideia não é essa, a ideia é que todo mundo tenha acesso a essa informação e consiga levar isso pro seu dia a dia, né? Então, quem sente dor no punho aí, cara, mexe essa mão, dá uma alongada, fortalece quando você for fazer academia, pô. Tem que treinar antebraço. A galera não quer treinar nem panturrilha, nem antebraço. Como é que pode isso, velho? A gente tem que criar uma... Pô, treinem panturrilha, mano. Treina antebraço também, que é importante, beleza? Então, treinem o antebraço de vocês para que seja um antebraço forte. Não fiquem só no treino de costa e bíceps. É importante a gente ter acesso a esse conhecimento. Hoje ficou um pouquinho mais parecido com a aula, mas a ideia é que seja um vídeo informativo. A ideia aqui é só passar informação e que a gente consiga formar com informação boa e de qualidade aí na internet, né? Se você estiver interessado na aula de fato, com relação à síndrome do túnel do carpo, a neuropatias periféricas de maneira geral, neuropatias centrais, um pouquinho mais desse universo de anatomia, fisiologia, movimento, né, de fisioterapia, entra para Sensus, que é a comunidade que a gente tá lá trocando muita ideia, muito conhecimento, falando sobre movimento, falando sobre saúde, não só sobre doença, falando sobre anatomia, fisiologia, raciocínio clínico, intervenção, tratamento, prevenção. Então é um ambiente que as pessoas estão lá, estão querendo estudar, estão querendo aprender, e se você quiser fazer parte com aulas de fato, com aulas bem explicativas, com aulas dinâmicas, acesse a nossa plataforma, nos siga nas redes sociais, né? @NetSantiago e @Sensus, que a gente vai estar ajudando vocês. A gente gosta muito dessa interação que a gente tem com vocês, vocês ajudam bastante. E é isso, espero ter somado, espero ter agregado alguma coisa, um pouco do conhecimento que eu tenho com vocês. E é isso, valeu, um forte abraço, até o próximo vídeo. Curta, compartilhe e se inscreva no canal, beleza?